Olha só, gente, falando em atendimento oncológico de excelência e de qualidade, a gente fala em Oncoclínica, eu estou recebendo aqui o doutor Pablo Matos, que é urologista. A gente vai falar com ele agora sobre o câncer no rim, né? É uma doença que se manifesta já em pacientes, eu conversava aqui com o doutor Pablo, né, doutor Pablo, pacientes já com frequência com mais idade, e eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa doença, como é que é feito o diagnóstico. Doutor Pablo, que eu já disse, é da Oncoclínica, né? Seja bem-vindo ao programa e muito obrigado por atender a nossa equipe. Obrigado, Liana, é um prazer. Sempre atendo o convite da Rede Meio Norte, do Canal Saúde. Eu acho muito importante essa interação, essa promoção de saúde para os pacientes. Estamos aí. O tema de hoje que vocês pediram para a gente discutir é sobre câncer renal, né? O câncer renal ele é um câncer muito importante no meio urológico, porque representa uma procura muito grande por conta de receios a respeito dessa doença. Então, é uma doença que tem uma importante característica que eu gosto de frisar para os pacientes, que é uma doença muito silenciosa, né? É uma doença que normalmente você não tem um programa bem estabelecido de rastreamento, como o câncer de próstata tem. Então, às vezes, você acaba descobrindo essa doença por acaso. Inclusive, assim, uma curiosidade para quem é leigo, né? Pouco mais da metade dos pacientes são descobertos incidentalmente que tem um tumor renal. Justamente porque o rim é um órgão que demora para dar sintomas. Geralmente o paciente só vai apresentar sintoma quando ele tem uma doença muito avançada localmente, um tumor muito grande. E a maioria dos pacientes não é descoberta assim, eles são descobertos por acaso, então são, a grande maioria, assintomáticos. O que é, no caso, aí um risco, né? Essa questão do silêncio, então as pessoas precisam estar atentas. Doutor, aí nesse caso, vocês alertam para fatores de risco, para a doença? Existem esses fatores? Existem os principais fatores de risco e que, por uma ironia da vida e também por uma sorte nossa, são fatores evitáveis. Os três principais fatores de risco para câncer renal são tabagismo, obesidade e hipertensão. Então, são fatores que são facilmente modificáveis na vida do paciente, uma vez que você pode privar o paciente do tabagismo, você pode orientar o paciente a ter um hábito de vida mais saudável para combater a obesidade. O controle de pressão arterial também é fundamental, porque a hipertensão vai deteriorando o rim, submetendo a ele a uma sobrecarga que pode degenerar as células tumorais. Então, são os principais fatores modificados. E tem os fatores que são mais relacionados a fatores genéticos, né? Existem algumas síndromes genéticas que têm um risco maior. Então, história familiar também é um fator importante, isso a gente não pode mudar. Se a pessoa já tem um parente, um familiar, né? Isso. Que tenha tido, o ideal é você acompanhar. Isso, algumas estimativas citam de 3 a 4 vezes mais risco, né? Então, são fatores genéticos são fatores que a gente não pode modificar, a gente nasce e vive com ele, né? Mas se você tem um antecedente familiar importante, aí você tem que estar mais alerta para isso, porque você está sob mais risco, com certeza. Doutor, o câncer no rim, no caso, ele segue o tratamento de outros cânceres? Vocês fazem avaliação para ver a necessidade ou não de químio? Como é que acontece? Sim. Todo câncer, de uma forma geral, você tem que ponderar se o tratamento dele é cirúrgico, se o tratamento dele é quimioterápico. E no câncer de rim não é diferente. Você tem que tomar uma decisão baseada no tamanho desse tumor, na localização dele, a relação dele com as estruturas nobres do corpo, se ele está ou não disseminando essa doença já para outros órgãos. Então, tudo isso são critérios que a gente utiliza para definir qual é a melhor conduta. Hoje, a principal forma de tratar câncer renal ainda é a cirurgia, justamente porque a gente descobre a doença em estágios mais iniciais. A grande maioria dos pacientes são descobertos de forma, inclusive, assintomática, né? Então, são nódulos pequenos, então a cirurgia ainda acaba tendo o papel mais representativo do tratamento. Mas tumores que são mais avançados, que são, às vezes, até mesmo metastáticos, esses pacientes, certamente, eles precisam fazer tratamento sistêmico, que, quando a gente fala tratamento sistêmico, a gente está se referindo a quimioterapia, imunoterapia. Então, tudo muito depende do estágio que a doença está naquele momento. Como a gente tem dois rins, e
a possibilidade de você, então, no caso, se você já está no estágio avançado da doença, extrair um dos órgãos, isso é um tratamento também comum, doutor, se a pessoa já estiver com estado avançado? Assim, a gente tem, infelizmente, 2 rins, né? Então a pessoa consegue sobreviver com um rim. Mas, de uma forma geral, o urologista, né? Na verdade, é um tratamento multidisciplinar onde participa o urologista, oncologista, radioterapeuta. Isso a gente faz, inclusive, muito na oncoclínica, né? Que a gente discute muito caso no nosso tumor board. Mas, assim, quando você tem nódulos pequenos, você tenta sempre preservar esse rim. Existem diversos estudos que mostram que a nefrectomia parcial, comparada com a nefrectomia radical, que é remover o rim inteiro, tem o mesmo prognóstico a longo prazo com relação ao controle do câncer, né? Então, você não tem por que tirar o rim inteiro se você tem condições técnicas para remover parcialmente, retirar apenas a lesão. Isso, obviamente, demanda um conhecimento técnico, uma expertise, né? Existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer cirurgias convencionais, cirurgias minimamente invasivas, tem a cirurgia robótica aí, por exemplo. Agora, quando você está diante de um caso metastático, por exemplo, que é uma doença já sistêmica, aí fica mais difícil. O tratamento de ressecção local, ele obedece somente a alguns critérios. Você já não passa a ter tanta representação em remover o rim que tem um tumor primário lá, se ele já é disseminado. Você só vai remover esse rim se tiver uma boa condição clínica do paciente, se a doença tiver critérios clínicos de resposta ao tratamento sistêmico. Existe hoje uma estratégia bem moderna que é iniciar drogas imunoterápicas. Se o paciente tiver resposta a essas drogas e ele for um paciente fit, com boa performance de status, ele pode talvez se beneficiar da remoção do rim, da doença primária, para fins de melhorar a qualidade de vida, melhorar um pouco um ganho de sobrevida aí de um período. Então, assim, a indicação de remover no cenário avançado é um pouco mais reservada. Você tem que estudar caso a caso e ver se o paciente realmente se beneficia disso. Há uma prevenção em relação ao câncer de rim ou aqueles hábitos saudáveis que a gente precisa manter, doutor? Como eu tinha te falado, fatores genéticos você não tem como mudar, mas fatores comportamentais, ambientais é onde está a principal linha de atuação, né? Então a gente tenta orientar os pacientes baseado nos 3 principais fatores, que são o tabagismo, a obesidade e a hipertensão. Então, se você consegue controlar isso, você pode diminuir a chance do paciente ter uma doença. Então, assim, o que seria? Você evitar cigarro, diferentes formas de tabagismo, né, que não é só o cigarro tradicional, existem outras formas de tabaco também que podem também aumentar risco, né? O controle da obesidade através de uma vida mais saudável, prática de exercício, uma dieta mais balanceada. A gente sabe que essa dieta, digamos assim, ocidental, que é muito rica em gordura, fritura, proteína animal, ela é uma dieta mais pesada, tem muito radical livre, favorece degeneração celular. Isso é comprovado cientificamente. Isso é cientificamente comprovado e é ruim para várias doenças, não só para câncer, né? O controle da hipertensão arterial também é uma parte importante, né? Onde você também reduz chance não só de câncer renal, mas de outras doenças, como falha renal terminal, o paciente ficar dialítico, né? Então, assim, você quando foca na questão dos principais fatores de risco, você consegue, de certa forma, prevenir a doença. E no mais é você fazer um controle regular da sua saúde, exames periódicos. Reforço que não há uma recomendação formal para, tipo, de dizer qual a idade que eu tenho que começar um exame periódico, mas em geral, quando você está começando a cuidar mais da saúde ali por volta dos 40, 50 anos, é aquela fase onde você vai acabar incluindo exames que vão avaliar seu rim e você, de certa forma, vai pegar a doença em estágios iniciais. Por isso mesmo que a maioria dos pacientes é descoberto por acaso, porque eles estão investigando outras coisas e acabam descobrindo por acaso que tem uma doença. As chances de cura são altas, doutor? As chances de cura são altas, muito porque a gente descobre a doença inicialmente, então tumores localizados, a chance é muito alta, superior a 95% naqueles pacientes que fazem a remoção desses nódulos, né? Mesmo que você não consiga remover somente o nódulo e acabe removendo o rim inteiro, você ainda assim tem uma chance muito alta de cura.
a chance começa a diminuir na medida que o tumor vai infiltrando outras estruturas. Quando ele infiltra a gordura que está ao redor do rim, quando ele infiltra linfonodos, que são gânglios linfáticos, né? Quando ele infiltra vasos mais grossos, de grande calibre, aí as taxas de cura vão diminuindo, né? Mas ainda assim a cura é vista em muitos desses pacientes. Que maravilha, então. Doutor, muito obrigada, mas o grande segredo o senhor deixou aqui, muito claro, né? A gente precisa se cuidar mesmo, não é isso? Com certeza. E aí, quando você se cuida, você se previne não apenas do câncer de rim, mas de diversas outras doenças. Com certeza. A saúde em primeiro lugar, pessoal. E assim, hábitos saudáveis não faz mal para ninguém, né? Então, muita ingestão de líquido, muita dieta balanceada, equilibrada, muito exercício. Você já vai tirar uma carga grande de risco para muitos problemas de saúde, inclusive o câncer renal, que a gente está falando hoje aqui. Só uma duvidazinha, nesse período mais quente, a gente está falando de rins, a gente precisa ingerir mais água nesse período mais quente, doutor, ou a gente tem que manter aquela média mesmo do corpo, de acordo com o seu peso? Não, com certeza. Nos períodos quentes, a desidratação é maior, então a gente tem que aumentar a ingesta. A gente recomenda ingesta saudável entre 1.500 e 2.000 ml por dia, então esse número tem que aumentar um pouco, principalmente em épocas mais quentes do ano, para você ter a compensação da desidratação, que é normal nesse período, né? Então a gente estimula que aumente para 2,5 litros, 3 litros por dia. A gente sabe que não é fácil, as pessoas estão aí na vida, na correria, mas assim, parar 2 minutinhos para tomar um copo com água, nunca é demais, a gente Andar pode com a fazer. garrafinha, meu segredo é andar com a garrafa. A garrafinha também é uma alternativa, né? Uma segurança maior, então você se garante no seu dia de estar ingerindo aquela quantidade mínima de água que faz bem para a sua saúde, né? Muito obrigada, doutor Pablo Matos, é urologista, né, da equipe da Oncoclínica. Obrigada pela entrevista, pela disponibilidade de nos atender. Imagina, eu que agradeço, estamos às ordens. Olha só.